As ações do Banco do Brasil, BBAS3, estão sendo negociadas a R$ 19,86. Este é o valor mais baixo registrado desde março de 2023. Mas será que ainda vale a pena investir nestas ações ou o pior ainda está por vir? Neste vídeo você vai ver os resultados e as projeções para o Banco do Brasil no cenário atual, os dividendos projetados, o preço justo de BBAS3 e também uma comparação com os seus pares privados Itaú, Bradesco e Santander. Se você quer uma visão direta e sem enrolação sobre Banco do Brasil, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo. As ações do Banco do Brasil pagaram R$ 2,38 em dividendos nos últimos 12 meses e apresentam um dividend yield atualmente de 12,02%. Porém, esta ação, que já chegou a ser negociada a R$ 28, R$ 29, agora é negociada a R$ 19,86, acumulando uma desvalorização de quase 20% nos últimos 12 meses, isso já considerando os dividendos distribuídos. A principal razão dessa desvalorização foi o fato do Banco do Brasil ter entregado um lucro de 7,37 bilhões no primeiro trimestre de 2025, enquanto a expectativa do mercado era que ele entregaria um lucro de 9,1 bilhões de reais. Este lucro, registrado no primeiro trimestre de 2025, é mais de 20% abaixo do registrado no primeiro trimestre de 2024. A primeira coisa que devemos saber para entender por que este resultado caiu tanto é que o Banco do Brasil empresta muito dinheiro para o setor do agronegócio, mais precisamente 406 bilhões de reais. A safra de 2023 para 2024 não foi uma safra tão boa para as empresas do agronegócio e para as pessoas físicas que captaram dinheiro do Banco do Brasil, fazendo com que muitos atrasassem o pagamento em mais de 90 dias. A inadimplência, que era da ordem de 1,19% lá em março de 2024, saiu para 3,04% em março de 2025. Olhando assim até parece pouco, mas isso significa dizer que em março de 2024 nós tínhamos aproximadamente 3,99 bilhões de reais em atraso há mais de 90 dias, enquanto em março de 2025 este valor chegou a 11,13 bilhões de reais. O outro fator veio com a Resolução 4.966 de 2021, que entrou em vigor agora em 2025, trazendo algumas alterações contábeis, que provocaram um impacto de 1,4 bilhão de reais na receita do Banco do Brasil. Quais mudanças são essas? Primeiro, é referente às operações de crédito do estágio 3, que são aquelas consideradas mais arriscadas. Anteriormente, o banco conseguia reconhecer como receita os juros em atraso em até 90 dias. Porém, com essa mudança, ele não pode mais reconhecer como receita os juros atrasados dos empréstimos em estágio 3. Então, independente se esses juros estão atrasados em 1 dia, 15 dias, 30, 60 ou 90 dias, ele não vai poder reconhecer estes juros atrasados como receita. Só reconhece no estágio 3 se, de fato, a pessoa ou a empresa pagar estes juros atrasados. Então, só essa mudança já contribuiu com uma queda de 1 bilhão na receita do Banco do Brasil. A outra mudança é quanto ao reconhecimento das receitas nas tarifas cobradas nas operações de crédito. Agora o banco vai ter que diluir
esta receita ao longo do prazo do contrato de crédito. Ele não vai mais poder reconhecer essa receita de uma única vez. Isso causou um impacto de 400 milhões de reais na receita do Banco do Brasil. De forma resumida, portanto, o aumento da inadimplência nos empréstimos do agronegócio e as mudanças contábeis referentes aos empréstimos em estágio 3 e as tarifas de crédito foram os principais responsáveis por esse lucro tão abaixo da expectativa no primeiro trimestre de 2025. Vamos olhar para frente agora, começando com as expectativas do JP Morgan. O banco JP Morgan prevê um lucro trimestral de 4,9 bilhões de reais no segundo trimestre de 2025, bem abaixo do registrado no primeiro tri e também quase 50% abaixo do registrado no segundo trimestre de 2024. E por consequência, se o lucro trimestral cai, a expectativa para o lucro anual também cai. A expectativa para 2025 é de 25 bilhões de reais de lucro, bem abaixo dos quase 38 bilhões registrados em 2024. Em uma análise mais aprofundada dessas expectativas, nós vemos que esse lucro de apenas 4,9 bilhões deve vir em razão das provisões elevadas para os empréstimos do agronegócio, ou seja, ele prevê que a inadimplência vai aumentar mais ainda e o banco vai ter que provisionar neste segundo trimestre 12 bilhões de reais para fazer frente a esses possíveis calotes, acima dos 9,6 bilhões do segundo trimestre do ano passado e dos 11 bilhões do trimestre anterior. Com isso, a projeção do lucro anual cai para 25 bilhões, o ROI estimado cai para 13% a 14%, abaixo da média histórica de 20% a 22%, e a recomendação do JP Morgan é uma recomendação neutra, ou seja, é cedo para investir nessas ações do Banco do Brasil. E o preço-alvo deles é de R$ 28,00 para 2025 e R$ 26,00 para o final de 2026. Ou seja, mesmo dando uma recomendação neutra, ele prevê uma boa valorização nestas ações de até 40% até o final de 2025. A fonte das informações do JP Morgan eu coloquei aqui na descrição do vídeo, mas não é só ele que prevê esses resultados ruins para o Banco do Brasil. A XP prevê que o Banco do Brasil vai ter um lucro em 2025 de 26 bilhões de reais, acima da projeção do JP Morgan, mas um pouco abaixo do consenso do mercado. O consenso do mercado ainda é um lucro na ordem de 28 bilhões de reais. E o ROI deve ficar aqui em torno de 14%, tanto na expectativa da XP, que é 13,8%, quanto também no consenso do mercado, que é de 14,8%. Aqui nós vemos também uma projeção para o ano de 2026, um lucro de quase 28 bilhões, enquanto o consenso do mercado é de 32,6 bilhões em 2026. Em 2027, a expectativa da XP é um lucro de 31 bilhões para o Banco do Brasil, e o mercado já prevê como um consenso 37,5 bilhões. Em 2028, a expectativa da XP é de 34,15 bilhões de reais, e em 2028 o consenso seria 41,87 bilhões. Então, uma observação que a gente já faz aqui é que ele deve apresentar resultados ruins em 2025 e 2026, mas se recuperar bem de 2027 em diante. O preço-lucro das ações do Banco do Brasil está dentro da média, aqui em torno de 4,25. Já o PVP está bem abaixo da média, que é 0,70. Atualmente, o PVP das ações do Banco do Brasil está encostando aqui em 0,60.
E em todas as vezes que ela encostou nesta faixa de PVP, ela apresentou valorização em seguida. A XP também faz uma previsão dos dividendos do Banco do Brasil. Ele deve apresentar um dividend yield de 7,4% ao final de 2025, 7,6% ao final de 2026, 8,5% ao final de 2027 e 9,3% de dividend yield ao final de 2029. O payout deve circular aqui em torno de 35% do lucro. Mas mantenha calma, não entre em pânico, porque durante a história do Banco do Brasil, seus mais de 200 anos, nós tivemos períodos em que ele diminuiu o lucro e depois se recuperou, como nós vamos ver agora. Eu fiz um gráfico do lucro trimestral do Banco do Brasil desde 2014 e também das provisões, aquele dinheiro lá que o banco reserva para cobrir calotes. Então, ao longo dessa história do Banco do Brasil, nós tivemos períodos de diminuição de lucro, como aqui em 2016, aqui também em 2020. No começo de 2023, nós também tivemos aqui uma certa estagnação. Bom, isto é comum no lucro do Banco do Brasil e ele se recupera depois, trazendo valorização nas ações. Notadamente, os períodos de diminuição são períodos de crise na economia, como foi 2016 e o ano de 2020, que foi na época da pandemia. Aí, naturalmente, as provisões acabam aumentando, porque a inadimplência aumenta bastante nesses períodos. Aqui, de 2022 em diante, aumentou devido ao aumento na taxa Selic. Quando aumenta a taxa Selic, aumenta os juros que os agricultores devem pagar pelo empréstimo. E se o Banco do Brasil tiver esse lucro projetado pelo JP Morgan de 25 bilhões, ele ainda vai pagar o equivalente a R$ 1,53 de dividendos por ação, caso ele distribua 35% do lucro. Então ele lucra 25 bilhões, distribui 35% disso, que daria 8,75 bilhões, divididos pela quantidade de ações BBAS3 que existem. Nós teríamos esse dividendo de 1,53, o que daria um dividend yield de 7,69%, considerando o preço atual da ação do Banco do Brasil. Olha só, compensa muito mais receber 6%, 7%, 8% de dividendos de uma empresa que atua em um setor sólido, como um banco, do que de uma empresa cíclica, como uma empresa de papel e celulose, como a Klabin, uma empresa como a Vale, que atua vendendo minério de ferro. Por quê? Porque os bancos possuem muito menos risco do que essas empresas que atuam em setores cíclicos. Preço justo, de acordo com as projeções da XP, é de R$ 32,00 para as ações do Banco do Brasil. E aqui no Investing Pro, de acordo com os 3 modelos de valuation calculados pelo site, o preço justo das ações do Banco do Brasil é de R$ 26,47, uma possibilidade de valorização de 31,6%, considerando o preço atual da ação. Eu estou gravando com o mercado aberto e aqui eu já estou vendo que as ações estão a R$ 20,12, já se valorizaram em 1,31% só hoje. O preço-alvo dos analistas varia de R$ 20 a R$ 39,00 por ação, mas o consenso médio é aqui em R$ 28,63. No Investing Pro, nós conseguimos também comparar o Banco do Brasil com bancos privados. O Banco ABC está negociando próximo ao seu valor justo, de R$ 23,55 por ação. O Banco do Brasil negocia com uma possibilidade de valorização de até 31,7%,
o Bradesco negocia próximo ao valor justo de R$ 17,49 por ação BBDC4, Banco BTG Pactual também próximo do valor justo, Itaú negociando acima do valor justo. Atualmente a ação Itube 4 está negociada a R$ 35,71, enquanto o valor justo dela seria de R$ 30,84. Por fim, o Banco Santander, com as units SAMB11, está barato, negociando a R$ 26,31, mas com um valor justo de R$ 31,18, uma alta possível de 18,5%. É importante citar que praticamente só o Banco do Brasil teve essa grande desvalorização no último ano. Quando a gente compara com o desempenho das ações destes outros bancos, nós vemos que o Bradesco foi o que mais se valorizou, com mais 35% de valorização, seguido do BTG Pactual e do Itaú. O Banco ABC e o Santander ficaram aqui praticamente no 0 a 0. Então, este problema da inadimplência no agronegócio é um problema pontual do Banco do Brasil. E no último mês, as ações negociaram aqui em um território de sobrevenda. Isso significa que tem um grande volume de venda de ações do Banco do Brasil. Sempre que o índice de força relativa chega aqui próximo desta linha vermelha, que mede o índice de força de 30, indica que o banco está enfrentando uma grande onda de venda em suas ações, diferente desses períodos em que ela chegou a encostar aqui nessa linha verde, que mede a linha de 70, onde ocorreram grandes momentos, grandes volumes de compra. Então isso indica que tem muita gente vendendo as ações do Banco do Brasil e que talvez seja uma boa opção comprar as ações agora, tendo em vista que quando ela encostou nesta linha, as ações apresentaram valorização logo em seguida, como nesta ocasião aqui, em que chegou quase perto da linha de 30, e também em outros períodos, como aqui em dezembro de 2022 em diante. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente se você acha que é o momento de comprar ou de vender as ações do Banco do Brasil. E até o nosso próximo vídeo.